Salve, salve galera! No nosso vídeo de hoje eu quero falar sobre um tema que está um pouco polêmico recentemente, mas está no hype do ramo da tecnologia já há algum ano. E é claro que eu estou falando sobre inteligência artificial, a famosa IA, porque muito se discute sobre o que a IA vai fazer com os nossos empregos e também sobre o futuro da tecnologia. Então eu quero trazer um pouquinho sobre a minha visão sobre esse assunto e compartilhar ela com você nesse vídeo de hoje. Se você quiser saber mais sobre isso, acompanha com a gente até o final, porque hoje tá muito da hora. Bora lá? Pra gente iniciar esse vídeo, eu queria primeiramente fazer um disclaimer aqui junto com você. Porque o que a gente vai discutir aqui sobre a questão da IA, a gente está querendo trazer para um panorama de pequeno e médio prazo, talvez, vamos falar assim. Por que que eu falo isso? No longo prazo, não tem como você prever o que essa tecnologia vai se tornar. A resposta mais correta sobre isso é: ninguém sabe. Ninguém sabe como a IA vai se integrar à humanidade e como ela vai ser no dia de amanhã. Então aquela pessoa futurista que já está prevendo que as coisas vão acabar, que todo mundo vai morrer, eu não iria muito por essa linha, até porque isso é muito improvável, pelo menos dado as condições que a gente tem hoje. Então o que eu quero trazer de reflexão nesse vídeo é muito mais uma questão de curto e médio prazo, que eu acredito que a gente pode ter uma certa medida de previsibilidade em relação a esse assunto. E para trazer isso à tona, eu quero separar a minha opinião em 3 tópicos diferentes, que são os 3 argumentos que eu vou utilizar aqui nesse vídeo para falar que a IA não vai substituir o nosso trabalho de infraestrutura, pelo menos de rede, segurança, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso a partir de agora. E o primeiro argumento que eu tenho para trazer aqui é que IA não consegue criar nada do zero, não consegue inventar nada. Calma lá, vamos traduzir o que eu quero dizer com isso. Atualmente, pelo menos aqui, de acordo com a pesquisa que eu fiz, dependendo da literatura, ela vai falar que a gente tem 3 ou 4 tipos de IA diferentes. Eu estou trazendo aqui uma literatura do próprio Google falando um pouquinho sobre tipos de inteligência artificial. E como você pode ver aqui, o Google define como 4 tipos de inteligência que a gente possui atualmente. A primeira inteligência é o que a gente chama de máquinas reativas, que vai ser uma IA limitada, que ela somente reage a diferentes tipos de estímulos com base em regras bem programadas. Ele dá aqui o exemplo do Deep Blue da IBM, que ganhou o campeão de xadrez. Então, naquele tipo de exemplo, o xadrez ele possui algumas combinações, mesmo que muitas, você consegue criar ali um algoritmo que consegue calcular estatisticamente quais que são os melhores posicionamentos para se vencer, por exemplo, um campeão de xadrez. Então, esse tipo de máquina reativa, a gente não está entrando ainda num aprendizado de máquina, num deep learning ali, que é o que a gente tem, por exemplo, já na memória limitada. Essa parte aqui de memória limitada, que é um outro tipo de IA, mais evoluído do que máquina reativa, ela já faz parte do que a gente tem hoje em dia, como, por exemplo, o ChatGPT, o Gemini do Google e outras ali plataformas que a gente utiliza para coisas específicas. Como você pode notar hoje em dia, a gente tem IA de criação de vídeo, a gente tem IA de escrever, a gente tem IA de reconhecimento de não sei o que. Então são inteligências artificiais que foram treinadas para fazer trabalhos bem específicos. E você pode inclusive criar a sua própria IA para o seu trampo, não nada te impede disso. Você teria apenas que treinar ela com base nos algoritmos e nas ferramentas que a gente possui hoje em dia. Então, logo, o que a gente tem de ferramentas hoje em dia sobre inteligência artificial é essa aqui de número 2. E por que que eu falo isso? Porque a terceira e a quarta inteligência aqui, a gente já está falando de teoria da mente. A teoria da mente ela não existe esse tipo de IA hoje em dia, pelo menos não oficialmente, ninguém sabe, né? Vamos começar a teoria da conspiração aqui. Mas o próprio Google fala que seria uma IA que ela emula a mente humana e teria recursos de tomada de decisão igual a um ser humano. Assim como o autoconhecimento, que seria o suprassumo da IA. Onde que eu quero chegar com esse argumento? Que, embora a gente tenha aqui esses 4 tipos de inteligência artificial, você pode notar que as inteligências que a gente tem hoje em dia são relativamente limitadas.
elas são desenvolvidas e treinadas para atuar em cenários e situações bem específicas, como ela fosse um profissional especialista naquela área. E é aqui que entra a minha visão sobre o porquê da IA não vai substituir o ser humano, principalmente um analista júnior. Porque se a gente parar para pensar, um analista júnior, junto com a IA, ele seria muito mais produtivo. Então, se a empresa ela tem 4 analistas júnior, no meu ponto de vista, ela não iria demitir 3 analistas e ficar com mais IA. Pelo contrário, eu acho que ela ficaria com os 4 analistas e embarcaria o sistema de IA em todos esses 4 analistas. E por que eu falo isso? Porque toda tendência de empresa é crescer. Toda empresa ela procura escala, crescer, mais dinheiro. Então, se ela consegue produzir mais com a mesma quantidade de pessoas que ela possui atualmente, ela muitas vezes consegue fazer com que o custo dela fique mais barato, o serviço dela fique mais eficiente. Logo, eu acredito que seria contraintuitivo essa questão da diminuição do emprego, pelo menos a curto prazo. Eu acredito que seria muito mais eficiente o empreendedor utilizar da IA para escalar o seu negócio, auxiliando ali os seus profissionais. E para reforçar o meu ponto, a gente tem aqui o CEO da AWS, que acabou de mencionar numa entrevista dizendo que não faria sentido eles demitirem desenvolvedores júnior para a questão de IA. Seria a mesma coisa se a gente fazer um paralelo com a nossa área de infraestrutura. Não faria sentido a gente demitir analistas de infraestrutura, de rede, segurança júnior para substituí-los pelo IA. Pelo contrário, a gente tornaria essas pessoas e esses profissionais muito mais eficientes. E isso já puxa o meu segundo argumento. E esse argumento eu também queria fazer uma observação aqui, que essa ideia não é originalmente minha. Eu não lembro muito bem de quem eu tirei ela ou de quem eu ouvi. Eu acho que foi do Lucas Montano, do canal Lucas Montano. Se for de outra pessoa, eu peço desculpa, mas eu acho que foi do Lucas Montano. Que é basicamente o seguinte: as empresas de inteligência artificial não substituiriam o humano por uma questão mercadológica, porque os maiores clientes dessas empresas são justamente os seres humanos. Então seria contraintuitivo, contra no sentido de mercado mesmo, a empresa matar a profissão que sustenta ela. Já parou para pensar nisso? Porque é o seguinte, como eu mencionei agora há pouco, as IAs elas são especializadas. A gente tem IA para criar vídeo, a gente tem IA para escrever, a gente tem IA para fazer um monte de coisa. Então muitas vezes o desenvolvedor ou os profissionais e as empresas, elas contratam mais de uma IA, de modo que ela contrata uma para fazer uma função, contrata outra para fazer outra função, outra para fazer outra função, que seja um ecossistema ali de ferramentas que essas empresas utilizam e também faz parte do orçamento delas fazer esse pagamento mensalizado. Logo, não faria sentido a empresa que está prestando esse serviço criar alguma coisa que vai matar esse profissional. Porque se ele matar esse profissional, quem que vai fazer o pagamento da ferramenta de IA? Já parou para pensar? E se você analisar, isso é meio que lógico, né? Hoje em dia, pelo menos como eu mencionei num curto, médio prazo, não faria tanto sentido essa morte desses empregos mais especializados, assim, principalmente dentro da nossa área, já que a gente está utilizando essas ferramentas para aumentar a nossa produtividade, né? Legal esse raciocínio, né? E já entrando de cabeça no nosso terceiro argumento, esse sim, com certeza é meu novamente, é que, no meu ponto de vista, nunca acredite que uma tecnologia vai exterminar a outra. E eu quero fazer um paralelo aqui com uma bolha econômica, porque eu tô cheio de frases nesse vídeo. Eu gosto de falar um pouco sobre assim, que tem uma frase que, se eu não me engano, foi daquele presidente Kennedy lá dos Estados Unidos, que ele falava que você sabe que é hora de vender quando até o engraxate te dá dicas de ações. E o que ele quis dizer e qual foi o contexto dessa frase? Essa frase ela foi dita após o presidente Kennedy lá ter conseguido, vamos dizer assim, se esquivar do crash de 29, que foi uma crise gigantesca que ocorreu nos Estados Unidos lá em 1929. E essa frase ela está envolvida exatamente nesse ponto, porque nada indicava, pelo menos no público geral, que ocorreria uma bolha econômica naquela época. Mas a frase indica exatamente isso. Pô, você sabe que é uma bolha quando até o seu tio, que não entende nada de investimento, tá te fazendo dicas de ação. E se a gente fazer um paralelo aqui dentro do nosso ramo, é exatamente essa coisa. Você pode ver que existem um monte de pessoas
grupos aí na internet, que muitas vezes são pessoas que não entendem a fundo da inteligência artificial e estão por aí cagando regra, falando que as coisas vão acabar. Então é meio que nessa pegada, porque você começa a ver que a inteligência artificial, vamos dizer assim, seria uma bolha, ou mesmo seria, não é tudo isso, que até com a sua tia começa a falar que você tem que saber inteligência artificial. A gente tem que saber filtrar muito bem as coisas que a gente escuta e aquilo que a gente absorve pra gente. Porque eu entendo que a inteligência artificial é algo benéfico, no sentido que ela veio para muito mais como uma ferramenta e prestar suporte para o ser humano, executar tarefas cada vez mais complexas com uma facilidade incrível, o que vai tornar, às vezes, a gente muito mais produtivo e, consequentemente, criar muito mais riquezas. Então eu entendo que você, como um profissional de tecnologia, você tem que estar aberto a esse tipo de coisa e não ver muitas vezes algo com um pessimismo, porque aquilo provavelmente pode ameaçar o que você conhece hoje. Você tem que encarar isso, pelo contrário, como algo que vai te ajudar a te melhorar a ser um profissional mais aderente àquilo que o mercado precisa. Então nunca seja aquele cara que tem o orgulho de falar que é raiz, no sentido que você nunca vai aprender coisas novas. Sempre esteja de peito aberto para fazer esse aprendizado. E eu acho que esse é o maior ensinamento que a inteligência artificial pode trazer, não apenas para a área de infraestrutura, mas para todas as áreas como um todo. Porque em muito tempo, muitas vezes a gente não se via ameaçado por alguma certa tecnologia, e essa tecnologia agora ela tá, muitas vezes pode estar batendo na nossa porta. E a gente tem que ver isso não como algo maléfico, mas pelo contrário, como uma oportunidade de muitas vezes você alavancar a sua carreira ou mesmo a começar a aprender coisas novas e traçar um caminho mais novo dentro dessas profissões que podem surgir, que a gente não sabe quais virão. Então, pessoal, o que eu tinha para passar aqui nesse vídeo de hoje era apenas essa reflexão sobre a minha opinião em relação à inteligência artificial. E como vocês podem ter percebido, não, pelo menos do meu ponto de vista, eu não acho que ela vai matar os nossos empregos nesse curto, médio prazo. E se você tiver uma opinião diferente, cara, compartilha com a gente aqui embaixo. Vamos discutir isso de uma forma muito saudável, porque eu acho que essa é a melhor maneira da gente aprender e chegar num futuro mais próximo. E antes de eu encerrar esse vídeo, eu vou deixar aqui mais um vídeo sobre uma reflexão em relação a como eu entrar dentro da carreira de Network Security. No mais, como sempre, eu espero que esse vídeo tenha sido informativo para você e muito obrigado por assistir. É nóis!